Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito de hoje. Bom, todos os dias você já sabe, a gente se encontra aqui para conversar sobre assuntos comuns, mas que às vezes quando bate na porta da nossa casa ou não dá nem tempo de bater na porta, mete o pé, arrebenta a porta e entra na nossa casa, como transtorno do espectro autista, crises sobre transtornos de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade. Nem sempre a gente tem a condição de imediato resolver. Por isso a gente traz assuntos que têm tudo a ver com saúde emocional, saúde mental, aqui para o nosso podcast, a fim de discutirmos com profissionais que vão esclarecer, abrir os olhos, trazer luz àquilo que a gente tem muitas vezes vivido. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre o transtorno da aprendizagem. Um deles, conhecido como dislexia. Crianças e adolescentes sofrem com isso, adultos também. Mas a questão é que as crianças e adolescentes estão na fase escolar e é onde a gente mais percebe esse transtorno, causando ansiedade, depressão, dificuldades para dar prosseguimento aos estudos, e nem sempre os pais reconhecem isso nos filhos, sobrando para a própria criança uma pressão, cobrança que, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Hoje eu tenho aqui a psicopedagoga, ela é pedagoga, mas psicopedagoga também, especializada em transtorno de aprendizagem, dá uma aula sobre isso e a gente tem a oportunidade de vivenciar e aprender junto com ela. Eu estou aqui com Carla Jesus, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, estou muito feliz. Eu já tive a oportunidade de te entrevistar em outro momento, mas hoje a gente vai focar muito nesse transtorno de aprendizagem, que às vezes a criança tem, o adolescente tem, mas ninguém sabe. Os professores até percebem, podem até pontuar para os pais isso, mas os pais falam assim, isso aí é preguiça. Isso daí é porque ele não gosta de estudar. E, infelizmente, se não fizer um tratamento, um apoio, uma ajuda científica, não vai mudar nada e ele vai sempre ter essa dificuldade. Carla, antes da gente começar a falar sobre esse transtorno, o que seria essa dislexia? Bom, a dislexia ela é um transtorno de aprendizagem. No DSM-5, que é um manual que trata sobre os transtornos da psique, de saúde mental. Dentro desse manual fala já que a dislexia ela é um sintoma de um transtorno de aprendizagem. Então, dentro do guarda-chuva, que é o transtorno de aprendizagem, a gente tem várias ramificações. A dislexia é uma delas, ela é a dificuldade que vai entrar ali ou leve, ou moderada, ou grave, dentro do processo de linguagem. Você falou até desse guarda-chuva, só para ficar bem claro, é o guarda-chuva que cobre todo o transtorno de aprendizagem. Um deles é a dislexia, mas tem a descalculia, a dislalia, né? Tem vários. Desortografia, então todos eles vão estar ali presentes como um sintoma do transtorno de aprendizagem. Pode acontecer de ter mais de um. Sim, porque a pessoa pode ter mais de um transtorno e pode... Na verdade, o transtorno específico da aprendizagem, ele é um transtorno de comorbidade. Então, sempre vai ter alguma outra questão que vai vir junto com ele. O que intensifica ainda mais, né? Exatamente. A dislexia, que é sobre a linguagem, vai gerar ou vai estar junto com o outro, principalmente se a criança ou adolescente tiver um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que intensifica ainda mais. Mas dentro do próprio transtorno de aprendizagem, pode vir o sintoma dislexia como a descalculia, de matemática. Sim. E aí a criança acaba se perdendo dentro da escola. Exatamente. Eu tive uma paciente... Um caso muito curioso. Vamos contar um caso que é interessante. Pensando em caso, a gente vai, refletindo sobre os acontecimentos. Ela era uma senhora de 62 anos e ela chegou no consultório, o consultório multidisciplinar, dizendo que estava muito triste, muito nervosa,
porque não estava conseguindo ler. Esse consultório multidisciplinar é aquele que tem o psicopedagogo, aí tem o psicólogo, fono, tem o terapeuta ocupacional. Isso, era o meu consultório. Num lugar só. Isso, num lugar só. A gente só não estava com um terapeuta ocupacional, mas tinha fono, psicologia. E daí eu encaminhei ela para psicologia por conta dos sintomas emocionais. Daí, daqui a pouco, vem a psicóloga batendo na minha porta. Carla, é contigo mesmo, dá uma conversada aqui com ela. E aí, quando a gente sentou para conversar, ela contou toda a história acadêmica dela. E eu fiquei muito impressionada porque ela estudou 2 vezes. Quando ela terminou o ensino médio, ela sentia que ela não tinha aprendido, que ela estava lendo, tinha fuga mental ao ler, que ela não estava conseguindo interpretar o que lia. Então, ela teve a ideia de se matricular no primeiro ano do ensino médio. Do ensino fundamental. Ah, do fundamental? Tudo de novo, e ela fez de novo tudo. E aí, quando ela chegou no final, de novo, do ensino médio, ela disse: eu não consegui aprender. O que está acontecendo comigo que eu não aprendo? Ou seja, ela passou, são mais ou menos 11 anos da primeira vez, depois mais 11 anos. Ela fez o regular ou fez o supletivo? Tudo, de novo. Tudo. 22 anos? Tudo de novo. Porque ela colocou na cabeça dela que ela não estava aprendendo, então ela ia fazer tudo de novo, o processo. E aí, que também não funcionou. Descobrimos, num teste simples, né? Um teste neuropsicológico, que ela é dislexa. Fez o teste de compreensão de leitura, de fluência de leitura, e aí, de semântica, e aí percebeu a dislexia moderada. Foi fazendo um tempo de terapia para amenizar a questão da fuga mental, né? E aí, no final desse processo, ela já com diagnóstico de dislexia, ela já conseguiu mudar a vida dela inteira, a autoestima, tudo começou a acontecer. Faz sentido para a pessoa quando ela entende o que ela tem. Porque, imagina, 22 anos e depois dessas 2 experiências, ela ainda se sentir incompetente, imprópria, inferior aos outros, à própria família, a pessoas que estudaram com ela. E o que chamou muito a minha atenção nessa história é que ela entrou e saiu da escola 2 vezes. É verdade. E ninguém percebeu que essa pessoa era dislexa. Nenhum professor, nenhum coordenador. É impressionante. Eu fiquei muito impactada com essa história. Foi uma das histórias que mais me impactaram em consultório. Eu fiquei muito impactada. Porque ela entrou e saiu, ela teve muita gente, muitos professores, e ninguém nunca percebeu isso nela. Agora, vamos lá. A dislexia, então, é um dos sintomas do transtorno de aprendizagem. Isso. Que ele está atrelado a dificuldades com a linguagem. Isso. Como é que ela se manifesta? Então, principalmente dificuldades de semântica, de leitura. A pessoa lê e não entende? A pessoa lê e não entende. Ela lê tão silabicamente, ela lê tão roboticamente que ela não consegue entender. Então, por que a pessoa que tem dislexia gosta que o outro leia para ela? Que entende melhor livros, hoje em dia, com a tecnologia que já tem um leitor. Porque ela não consegue, ela fica tão presa na interpretação dos grafemas. Os grafemas são as letras, né? Que têm sons. E aí fica tão presa naquilo que ela não consegue compreender a intenção, o sentido da frase. Sim, tanto que nos testes que a gente faz de leitura para verificar a dislexia, que a gente tem um teste que a pessoa lê um texto, e aí depois é leitura silenciosa, né? No pensamento. Isso para o dislexo já é super difícil. É muito difícil, né? Posso ler em voz alta? Não, tem que ler no pensamento. Isso é muito difícil. Porque em voz alta ele pode se ouvir e isso vai ajudar na compreensão. Exatamente. Lendo mentalmente. Sim, há essa dificuldade. E aí a pessoa tem que ler, né? Alguns leem baixinho.
silabado para poder conseguir compreender alguma coisa. Porque o dislexo, lendo mentalmente, ele não entende nada do que está lendo. Aí vai depender do grau da dislexia, da complexidade do texto, isso também conta. Entendi. Né? Porque, por exemplo, a pessoa está lendo um texto sobre um assunto que ela domina, ela vai conseguir ler melhor. Talvez vai ativar a atenção e memória que vai trazer as informações, ele vai conseguir se situar no assunto. Agora, se for um assunto novo, não tem como puxar nada da memória. É puxar do lexo, na verdade, né? Por isso que é dislexia. Puxa de uma área, que é o lexo, que é onde estão lá, como se fosse uma gaveta, todas as palavrinhas lá armazenadas. E aí você quer lembrar uma coisa, uma palavra, você vai lá, pega nessa gaveta essa palavra, pronto, lembrei. Mas quando o lexo não é acionado, aí há a dislexia. E aí, por isso que a pessoa não consegue lembrar. E a gente também consegue perceber, nessa área de linguagem, que muitas pessoas têm dificuldade, que vê uma experiência prática. Sim. Na sala de aula, a criança pequena, vamos pensar em maternal, pré, a criança ainda nem lê, nem escreve. Isso seria 3, 4 anos? 3, 4 anos. 4 anos de idade. Vamos pensar que 4 anos. E a pessoa nem lê, ainda não está no processo de alfabetização. O máximo que vê é o que alguns pensadores e teóricos, né, falam assim, aquilo dali é Nescau, é Coca-Cola, lê pelo rótulo. Isso, só a leitura imagem, de Gestalt, né? sim, faz aquela leitura de rótulos. Mas não é leitura isso. Isso, é uma pseudo-leitura, digamos assim. É. E aí, eu também vou falar um pouquinho sobre pseudo-palavras que a gente faz no teste de dislexia. E aí, ela vai ler ali, e aí o que acontece? Tá pequenininho. Será que dá para perceber que a pessoa tem dislexia pequenininho? Dá para perceber. Dá mesmo? Mesmo. Por quê? Como? Você consegue perceber que a criança começa a fazer algumas pequenas trocas na fala, no campo semântico. Quer ver? Muito provavelmente, eu tenho essa experiência em sala de aula, né, como professora, que também sou, de crianças que, por exemplo, falam assim, tia, eu gosto de comer geleia de motocó. É uma delícia a geleia de motocó. E aí ela começa a fazer algumas trocas de trissílabos. Que é o mocotó, para pai e mãe que está em casa, fala assim, que bonitinho. Mas já ele pode ser alguma coisa da linguagem. Pode ser até mesmo do processamento auditivo. Mas também pode ser alguma coisa dentro da dislexia. Você percebe que muitos pais, tios, avós, quando ouve a criança falando, trocando essas letras, passa a, além de achar bonitinho, ainda repete essa palavra de forma errada para a criança. Tem isso também. Porque acha, é motocó que você quer, primeiro que eu acho isso ridículo. Se for uma palavra, tipo, vamos lá, motocó. É uma palavra, é uma brincadeira, é uma piada interna da família, ok. Só que a gente tem que ficar de olho se isso não vem se repetindo. Se isso não é uma constante. Eu acho que aí é na quantidade que é o problema. Tem que chamar atenção, né? Exatamente, a quantidade é que é o problema. Mas fora isso, então, essa questão aí da dislexia a gente consegue perceber com a criança na fala, na hora da criança, o visomotor dela é um pouco pior, que essa qualidade olho-mão, que você tem que ter essa habilidade da escola, que você olha daqui e você escreve daqui. Mas, Carla, vou voltar na questão aí da criança com 4 anos falando as palavras, trocando alguns fonemas, né? A gente falou da pessoa que repete, acha graça e deixa passar despercebido. Mas também não tem como a criança falar 1, 2 vezes uma palavra ou 2 palavras trocadas e já achar, não, meu filho é dislexo, deixa eu levar logo. Não é assim também. Não, também não é assim, a gente vai acompanhando, né? Principalmente na escola, na educação infantil, as professoras que têm experiência, elas já vão observando. Aquilo dali já é... Isso é uma coisa importante, as professoras que têm experiência, não só formação, né? Isso faz toda a diferença. Porque assim, a sala de aula é um laboratório, né? Você tem ali o comparativo. Você está vendo todo mundo aprendendo X e o A e o B aprendendo Y. Está fora da curva. E tudo dentro da pesquisa é feito através de
comparação. Certo. Né? Do esperado para a faixa de idade. É esperado para a faixa de idade de 8 anos que a pessoa leia. E leia quanto? Quanto? Existe esse quantitativo? Existe. Uma pessoa de 8 anos tem que ler, no mínimo, 100 palavras por minuto. É o ritmo. E é um ritmo até um pouco baixo. Tem criança que lê 120, 130 palavras por minuto com 8 anos, quando bem alfabetizado. Mas se a gente chega numa escola pública, principalmente, uma criança de 8 anos tem dificuldade para ler 30. Nem sempre alfabetizada. Aí tá. Porque as questões antropológicas e socioeconômicas também contam muito. Porque a gente tem um público-alvo que não tem oportunidade de sair, de passear, de estar num ambiente letrado, um ambiente com livros, um ambiente com palavras expostas. Ainda mais quando tem isso aqui, aí acabou, não precisa de fazer mais nada. Não precisa de livro, tá tudo aqui, ó. Ai, tá tão difícil, né? O que tá acontecendo? Muitas crianças estão tendo dificuldade de leitura, porque elas estão tendo dificuldade de concentração, e não porque têm TDAH, mas porque estão com os cérebros viciados em vídeo curto. Isso é uma outra coisa que também está é outro tema de programa aqui. Que também está prejudicando e muito o ritmo de leitura das crianças, a concentração, porque é um vídeo curto, né? E aí está dificultando. Então, até mesmo a criança ouvir. Porque quando a gente começa a fazer a terapia da dislexia, a gente faz muitas leituras de contos, história em quadrinhos, contos de fada, fábulas. Por isso que com a dislexia, a criança não tem tanta dificuldade em entender um vídeo que assiste, porque é outra pessoa falando, não é ela que lê. Exatamente, tem recurso visual. Tem o visual que impede, não, mas inibe de você usar a sua imaginação. Você não precisa imaginar. Pronto. Já está ali. Então, se já está ali, não imagino. Alguém está falando, não leio. Alguém já mostrou a pergunta e a resposta? Não penso. Sim, sim. Aí carro-chefe para que a dislexia ela não só persista, como ela se fortaleça. Né? Quando chegar se agrave mesmo, né? Processo aí de trabalho, não vai conseguir entender uma questão ou fazer uma redação. Porque por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, o que acontece? Se você tem os estímulos ali, né, dentro das faixas de idade, a criança está ali no processo de alfabetização, está sendo estimulada, vai fazer a plasticidade cerebral, vai conseguir minimizar essa dislexia, porque dislexia não tem cura, mas ela vai minimizar. Não tem cura, Carla. Não tem cura, porque não se trata de uma doença, né? Não tem remedinho. Não tem remedinho. Ela é uma característica daquele cérebro, né? Então não dá, já que não tem cura, então não é doença. Então não dá para dizer, o que ele tem? Ele é doente, ele tem dislexia. Não é doença. Está errada essa frase. Está errada essa frase. Não é uma doença. E por não ser uma doença, não tem cura. Mas existe a plasticidade cerebral. Graças a Deus, hein? Que vem através dos estímulos. E aí, em clínica, a gente consegue criar atividades, roteiro de leitura, apoio nas escolas. A gente procura pedir um professor leitor para ajudar aquela criança dislexa para poder realizar as avaliações. Foi necessário criar uma lei para que muitas escolas pudessem ter essa pessoa fazer a leitura para os alunos dislexos. Essa lei é bacana, mas como várias outras leis no Brasil, e o Brasil tem bastante leis, né? Leis até bonitas. Leis que, se todas fossem cumpridas, o Brasil seria talvez o melhor lugar do mundo para viver. O problema é que nem todas são cumpridas, nem todas têm verba suficiente para se tornarem reais, como essa de ter um leitor. Tem muitas escolas, você como professora, você como atuante direta na educação, tem escolas com mais de 300 alunos que tem um auxiliar terapêutico, um atendente terapêutico para acompanhar crianças com TEA. Isso aí. E não só crianças com TEA, com crianças que têm necessidades educativas especiais.
a necessidade educativa especial é isso. É um aluno que precisa de um leitor, um outro aluno precisa de alguém para acompanhá-lo ao banheiro, o outro aluno precisa para uma outra questão. Sabe o que eu pensei agora, Carla? No seguinte, quando uma pessoa vai fazer uma prova de concurso, ela precisa marcar se tem necessidade de um auxiliar. Verdade. De um leitor. Isso aí. Né? É engraçado, né, que na hora do concurso público, uma prova de concurso público, você pode requerer um profissional ali do seu lado, ou um apoio do seu lado, para ler a questão para você, se tiver uma deficiência física, se tiver uma deficiência cognitiva, tá ali para você marcar, para você fazer a prova. Mas durante o período letivo, nem sempre essa pessoa está ali presente. Nem sempre tem. Por exemplo, em algumas prefeituras, há a contratação de estagiários para que eles possam acompanhar o aluno que tem uma necessidade educativa especial. E a contratação desses estagiários acontece pela coordenadoria de cada região. Certo. A demanda é muita. Imagino. Né? É muita. Por quê? O que acontece? Para além das crianças que têm um laudo, por exemplo, de dislexia, que nas escolas aqui municipais não são contempladas com a sala de recursos. A dislexia não é contemplada pela sala de recursos? Não. Há uma sala de recursos onde acontecem algumas atividades com viés terapêuticos, onde tem um aluno e uma professora mediadora da sala de recursos. Mas essas salas, elas contemplam outros transtornos da aprendizagem, até do neurodesenvolvimento, outros transtornos do neurodesenvolvimento, mas a dislexia não. E aí, o que acontece? Algumas famílias entram com recurso no Ministério Público, porque como é lei, e aí... Tem que ser cumprida. Aí a gente entra nesse tema aí, né? Mas eu acho que aos poucos a gente vai conseguir fazer esse trabalho. Eu acho importante a população, as famílias saberem que existem leis sobre isso, para que procurem seus direitos. A gente vai falar um pouco sobre as leis, mas eu queria antes perguntar a você o seguinte: o que a gente sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Então, não existe nada que a gente possa fazer para impedir? Ele já é formado assim, o sistema cognitivo já é feito, já está pronto. Mas as coisas ambientais podem contribuir para melhorar, mesmo que talvez não tenha sido diagnosticada a dislexia. E mesmo que os pais nem percebam, mas tem coisas que o ambiente pode melhorar ou piorar a coisa? Exatamente. Pode melhorar ou piorar. Vai melhorar à medida que vai estimulando, vai criando neuroplasticidade. A criança que ela é mais estimulada, né, que ouve contações de história, que ganha livro, que a família lê para ela. Isso utiliza a plasticidade neural. Sim, vai estimular. A plasticidade neural é uma capacidade do nosso cérebro de se adaptar a novas formas, a novas cognições, a transferência de dados de forma que consiga amenizar os problemas, né? Ou as dificuldades. Né? Se está difícil aqui, ele aprende a fazer uma curva. Exatamente. Essa é a plasticidade neural que é... Gente, isso é fantástico, a plasticidade neural. Porque você consegue, com uma pessoa que sofreu um acidente vascular cerebral ou encefálico e perdeu a capacidade de falar, ela pode ter tido um problema na afasia. E aí você vai lá e consegue lá na área de brocar, trabalhar isso para voltar. Talvez não vai voltar 100%, mas pode ter algum resultado positivo. Então, essa plasticidade pode ser estimulada pelos próprios pais quando contam histórias em casa? Sim. A criança ela vai ter o hábito ali de ouvir a contação de história, ela vai estar prestando atenção. A família pode conversar a respeito do que aconteceu na história, quem são os personagens. Mas aí a família precisa estar realmente integrada com a criança, né? Exatamente. Aí a gente volta a falar. Se espera, a gente volta a falar do celular, assiste aí o vídeo para você e vai dormir.
Aí é o que você comentou do ambiente que vai prejudicar. Tem um ambiente que vai fortalecer, né, amenizar esse transtorno, e tem um ambiente que vai prejudicar aí o desenvolvimento. Infelizmente, é por aí mesmo. Sabendo ou não se a criança ou adolescente tem a dislexia, né, tem esse transtorno, nada impede da família ter práticas assim, de contar histórias, de contar sobre o seu dia, que vai estimular da criança a ter uma imaginação do pai trabalhando, da mãe trabalhando, do que fez, e aí falar sobre aquilo. Isso tudo estimula e ajuda, né? Não Exercício do cérebro. O que acontece? Estou lá com o meu abdômen, não está muito do jeito que eu queria. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que malhar, eu tenho que fazer abdominal. Eu vou estimular o meu músculo, e aí meu abdômen vai ficar mais saradinho, vai ficar mais definido. O pensamento também. A gente vai exercitando o pensamento, vai pensando, vai criando situações, problemas, vai resolvendo, vai jogando Uno, jogo da forca, vai criando hipóteses de pensamento, e aí vai fortalecendo o cérebro. E é justamente o que contribui para diminuir esses indícios da dislexia, que é a interpretação, né, fazer o entendimento. Isso, a do parte contexto. semântica da linguagem. É um transtorno que atinge milhares de crianças. Tem hoje alguma pesquisa que pontua quantas crianças, né, ou de repente no ano de 2024, 2023, não sei qual foi a última pesquisa, que faz um levantamento da quantidade de crianças com esse transtorno de aprendizagem? Então, a última vez que eu vi, estava colocando que a cada 100 crianças, 3 crianças estão dentro do distúrbio do processamento ou apresentam um problema de linguagem. Certo. Então, de cada 100 crianças, 3 crianças apresentam algum transtorno dentro da aprendizagem. Ou dislexia, ou descalculia, ou os dois. Tá. Então, dentro da aprendizagem, transtorno específico da aprendizagem. É um número alto? Um número alto que eu acho que é maior. Sim. Que eu vou dizer que a minha vivência em sala de leitura, atendendo muitas turmas, atendendo 27 turmas, fazendo a visita na sala de leitura, a roda de leitura, Você já contração. trabalhou com 27 turmas semanais? Isso. E aí, recebendo na sala de leitura, né, um rodízio, cada tempo de 50 minutos vinha uma turma para poder conhecer a sala de leitura e ouvir uma contação de história. E como é que você conseguia à toa que eu tenho essa voz aqui. Como é que você conseguia diagnosticar alguém com dislexia, com 27 turmas? A turma tá lá, a gente fez a contação da história. Contei lá a historinha do Bom Dia Todas as Cores, Ruth Rocha escreveu. Não. Acabou a contação de história. O que você acha, não sei o quê? E as crianças vão perguntando, e você vai dizendo, e as crianças vão levantando a mão. E aí, quando a gente vê aquela pessoa mais quietinha, que não quer muito participar, não quer falar, a gente pergunta se gostou da história, qual a opinião, e a gente vai perguntando. Quando pergunta, assim, geralmente é legal. Mas não, a gente consegue perceber que a criança não fez a leitura, a compreensão realmente da história. Nem sempre, né? Mas porque a demanda é muita. Mas, assim, muitas vezes a gente consegue perceber. E a gente comenta com a professora da turma, né? E, ó, esse amigo aqui tem dificuldade, né? Aí a professora vem com o olhar dela criterioso já de sala. Acende uma luz amarela piscando. Né? Ele não consegue se organizar. O caderno dele é muito bagunçado. Ele não consegue copiar do quadro. Já está com 12 anos na 3ª série. Já tá sempre assim, uma criança assim bem mais velha, que fica retida na série. Ou seja, quando chega na sala de leitura, a própria estrutura da criança ou do adolescente já se destaca diante das outras. Sim, e a gente já consegue perceber até pelo centro de interesses da escolha da leitura. A gente consegue perceber que eles escolhem livros muito simples. Livros, assim, de crianças mais jovens. Talvez porque tem menos palavras.
Hoje, no nosso podcast, eu recebo Carla Jesus, ela é psicopedagoga, está hoje esclarecendo várias dúvidas e trazendo à tona um pouco de informação do que a gente tanto precisa, não só como profissionais da saúde mental, mas como família, como professores, como uma sociedade. A gente sabe o quão poderoso é o conhecimento. E por isso a gente está aqui falando sobre esse assunto. Bom, vamos iniciar esse bloco trazendo à tona os direitos das crianças e adolescentes com transtorno de aprendizagem. A gente sabe que existe uma lei para o transtorno do neurodesenvolvimento. E a gente falou no bloco anterior que o transtorno de aprendizagem faz parte desse transtorno do neurodesenvolvimento. O que a lei diz e garante para essas crianças e para atender essas famílias? Bom, a lei de diretrizes e bases da educação, que é a 93, 94, de 96, fala sobre que é direito do aluno, né, de ter o apoio dentro de suas necessidades. Então, aí a gente vai entrar. Se a pessoa tem uma necessidade de ter um leitor, a escola vai ter a necessidade de garantir isso para ele. Certo. Tem que garantir a permanência do aluno na escola. E para garantir essa permanência, há uma necessidade de dar um suporte. Dentro dessa lei vai ter uma seção falando sobre educação especial e dentro da seção de educação especial não vai especificar todos os transtornos ou todas as doenças incapacitantes. Comorbidades, não. Mas vai dizer que a escola tem um dever, né, e o município e o Estado, de que essa criança, que esse estudante, que esse adolescente seja assistido dentro de suas necessidades educativas especiais. Certo. É isso. E ter uma necessidade de um leitor, por exemplo, é uma necessidade educativa especial. E existe a possibilidade de estudantes de pedagogia, por exemplo, serem estagiários? Sim, já acontece isso em muitos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro. Os estagiários não só de pedagogia, mas de outras ciências, como história, geografia, ciências biológicas. Principalmente licenciatura. Exatamente, porque estão cursando educação física, porque estão cursando a parte de licenciatura e é sabido que as graduações hoje em dia reservam no mínimo 40 créditos para o estudo da educação especial. Então, para que eles possam estar em contato com o andamento da educação especial nas salas de aula, fazem esses estágios supervisionados. Ou seja, é um estágio que não custa para a Secretaria de Educação? Tem um valor que a Secretaria, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, disponibiliza um valor para esses estagiários, uma bolsa de estudos. Que não é tanto? São estudantes, né? Uma bolsa de estudos para ajudar ali nos estudos, na alimentação. Já ajuda de alguma forma e não pesa tanto. Agora, a quantidade de alunos que a gente tem em cursos de licenciatura, tanto presencial quanto EAD, se todos esses se envolvessem, fossem lá, olha, existe essa oportunidade ou a obrigatoriedade para cumprir, talvez a gente resolveria os dois problemas. Porque eles teriam a vivência. Sim. E do outro lado, a criança teria o acompanhamento. Eu não sei até que ponto isso foi bem divulgado a respeito desses estágios para quem cursa licenciatura, principalmente em pedagogia ou em educação física, porque é bastante importante, é uma vivência muito importante. Os estagiários que passaram por mim gostaram bastante de observar, perceber. Alguns até dizem que vão fazer especialização para o ensino fundamental porque querem trabalhar com criança pequena. Olha aí. Mas olha, isso é uma coisa que eu venho observando. Quando um aluno universitário tem um professor que ama o que faz, que transmite aquela disciplina com afinco, com paixão e
mostra como aquilo pode mudar a vida de outras pessoas, é muito comum o aluno que está recebendo aquela aula se sentir atraído para realizar aquela atividade. Porque chama a atenção do que jogar a matéria assim. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, né? E aí, nesse sentido, cabe muito do afetividade, empenho, né? dessa empatia. Como diz pelo Valon, outro. né? A afetividade é que faz a diferença. Exatamente. Olha, eu tenho aqui um caso do nosso auditório virtual e eu até vou deixar já aberto para você de casa que queira compartilhar com a gente o seu dilema. Você pode mandar para a gente, vai aparecer aqui, aqui embaixo o local que você pode enviar, não precisa se identificar, tá? Para a gente poder receber o seu dilema e a gente vai atrás de convidados, especialistas para trazer aqui para essa mesa e a gente vai trazer esse assunto e o que os profissionais falam sobre isso. A gente vai conversar um pouquinho e, de certa forma, tentar contribuir. Hoje eu tenho aqui, esse se identificou, ele é Marcos. Ele diz assim: meu nome é Marcos e desde pequeno tive dificuldades na escola. As letras pareciam embaralhadas e ler era uma tarefa cansativa. Sempre achei que eu era lento ou distraído, até que veio o diagnóstico: dislexia. Entender que se tratava de um transtorno de aprendizagem e não de falta de esforço foi um alívio, mas também um desafio. Ainda hoje luto contra o medo de ser julgado ou subestimado. Como lidar com a dislexia sem deixar que ela afete a minha autoestima e a confiança nos estudos? Ele já é um adulto, né? E aí a gente ficou, né? Eu cantei a pedra no finalzinho do bloco passado, que a gente ia falar sobre dislexia. Na era adulta, como é que ele faz? Na verdade, sempre foi dislexo, né? Porque como não tem cura, então ele ficou um adulto dislexo. Mas quando se está na adolescência, na infância, ali nos primeiros contatos com a leitura, é muito importante a pessoa passar por um processo de psicoeducação sobre o que é a dislexia. Porque uma coisa que eu gosto de deixar claro, tanto para os meus pacientes quanto para os meus alunos, é o seguinte: porque eles falam assim, no popular, no pop, é assim, né? Tia, eu sou burro, eu não sei ler. É assim mesmo que falam. É assim que eles pensam sobre sim, eles? Sim, fica uma baixa autoestima. Isso acaba com tudo, a baixa autoestima. Sim, e aí, tia, eu não consigo aprender, eu sou burro. Aí, ensinar que o transtorno é específico da habilidade escolar, que ele não é burro, que ele conhece muito sobre muitas coisas, sobre muitos assuntos, só que ele tem uma questão neurocognitiva que impede ele de ler com tanta fluidez quanto o amigo, de compreensão leitora igual das outras pessoas. Ele precisa ter uma consciência do que é a dislexia, porque crescer com essa psicoeducação, crescer com a consciência, traz mais paz para a pessoa, né? Então era isso o tempo todo. Então, não era burro. Era dislexia o tempo todo. Tá. E aí, no momento em que sabe do que é, muitos pais, já pegou um caso assim, o pai fala assim: tá, ele tem dislexia, mas não fala para ele não, porque senão ele vai usar isso como desculpa para não estudar. Pois é, tem sim, e muito. Porque é só uma desculpa que ele vai usar. Deixa a gente saber que tem, deixa ele achar que ele tem que estudar mais. Aí a gente tem que fazer a psicoeducação com parental, né? Pai, né? Perfeito. A educação parental, falar com as famílias, explicar o que é, e aí dizer que vai explicar para a criança também junto o que é. Aqui no Eu também acho legal fazer psicoeducação com a turma, tá? Porque, principalmente de adolescentes, por que ela tem que fazer a prova dela em outro lugar? Por que ela sai da sala na hora de fazer a prova? Porque ela vai ter uma pessoa para ler. Fora o bullying que essa criança ou adolescente pode vir a ter. Pode viver. Pode viver. E exatamente por isso que a escola precisa fazer psicoeducação não só da dislexia, não só sobre os transtornos de aprendizagem, mas qualquer tipo de transtorno ou de doença precisa ser conversado no grupo. Principalmente... Esse amigo tem
isso é assim assado, não. Precisa dessa psicoeducação, o grupo precisa saber. Principalmente se naquela turma ou naquela escola existem alguns portadores desse transtorno, porque aí já vai no X da questão, né? Ah, tem dislexia, tem descalculia, tem aqui... Desortografia. Tem DI, que é déficit ou deficiência intelectual. Tem autismo. Enfim, já ataca nessas áreas para que todos saibam como é, o que é, para que seja um apoio. Senão, essas crianças acabam sofrendo bullying, baixa autoestima, vai entrar em depressão, vai ter crise de ansiedade e o problema piora. Não vai querer ir à escola, pois é. Olha, aqui ele fala o seguinte: entender que se tratava de um transtorno de aprendizagem e não de falta de esforço foi um alívio. Porque deve ter ouvido muito que é preguiçoso, né? E deve ter ouvido muito. Como você falou da sua paciente que fez todo o processo educacional 2 vezes, 22 anos, fazendo todas as disciplinas, todos os anos letivos, imagina o quanto ela fala assim, nossa, eu me esforço tanto e não consigo. Muito esforçada mesmo que ela era. E depois ela se dá saiu. Pra ver, porque muito esforçada. Uma poetisa, tá? Para voltar a fazer tudo de novo é muito esforço. É, muito esforço. Depois se mostrou uma grande poetisa. Que demais. Conseguia escrever bastantes textos, assim, é claro, com algumas dificuldades, mas hoje em dia tem apoio. A pessoa adulta pode usar corretor do computador, corretor do celular, pode usar outros tipos de apoio. Primeiro falar no celular, se ouvir e ir escrevendo aos poucos. Isso é um recurso muito simples que eu uso bastante. Não sei fazer redação. Então, vamos lá. Pega o celular, você vai falar, vai contar a sua história. Depois você vai ouvir, vai pausar e vai escrevendo a sua história. É um recurso bastante usado também para quem tem dislexia e está fazendo curso universitário, por exemplo. Uma paciente que estava estudando história, e aí chegou na época dela apresentar o TCC, e ela estava tendo muita dificuldade de escrever o TCC, porque tem dificuldade de escrever. Mas ela já tinha o conhecimento de que era dislexa, sim. Mas aí ela precisou, quis voltar para as terapias para ela poder pensar em estratégias novas para poder realizar, porque ela queria fazer o TCC dela sozinha. E outra, né? A criança, enquanto criança, vai ter a estratégia para ser criança dislexa. Isso. O adolescente ou o adulto vai precisar de outras estratégias. Muito legal da parte dela voltar para ter essa capacitação. Sim, aí a gente entrou com a intervenção e a gente usava muito o recurso de gravar, de pensar juntos. Quando eu li o parágrafo dela, por exemplo, se tivesse algum tipo de fuga, não, tá fugindo do tema. O que você chama de fuga? Fuga é o tema mesmo, tá ali dissertando sobre a vacina, a revolta da vacina e tudo mais. E aí, de repente, ela queria falar, na verdade, para encontrar o tema principal foi difícil, porque ela sabia que ela queria falar alguma coisa sobre a vacina, né, sobre... mas aí depois eu entendi, ela queria falar, na verdade, sobre as charges que saíam na época nos jornais falando sobre a revolta da vacina. Nossa, que salto! Olha. É você ver, é a revolta da vacina, é vacina, então é o processo de vacina, a reforma sanitária, né? Tem um monte de coisa aqui acontecendo. E ela queria as charges do jornal. Exatamente. Para ela conseguir dar nome a isso. Foi um processo, são sessões, conversando, ela vai batendo aquele papo para a gente tentar extrair exatamente o que... Porque a dislexia, né, além de atrapalhar a entender aquilo que está escrito, se fazer entender também é uma questão. Se fazer entender também é um desafio. Sim, é uma questão. Porque é uma linguagem, né? Você contar uma coisa para alguém, explicar alguma coisa para alguém, requer muito da linguagem. Por exemplo, uma coisa simples. O que é esse objeto aqui na minha mão? O que é isso aqui? Uma caneca. Descreva o que é uma caneca para mim. Você precisa utilizar aí de várias artifícios de linguagem.
Ah, é um objeto cilíndrico, tem um arco colado que serve para a gente segurar, que serve para pôr líquido. Então, você tem que saber descrever. Para isso, descrever objetos, coisas, você precisa ter vocabulário apurado, você precisa ter conhecimento, organização mental de começo, meio e fim. Daquilo que você vai explicar. E se a pessoa, principalmente a questão cronológica, temporal, é complicada, ela também não vai saber organizar aquilo que ela vai ter que falar, né? Então, a gente está vendo aqui as possibilidades de usar a tecnologia para desenvolver e ajudar a lidar com a dislexia. Sim. Já que ela não tem cura, mas ela tem um tratamento para se acomodar melhor com a vida da criança, adolescente e até do adulto. Isso. Agora, quando você fala da dislexia no adulto, nem sempre o adulto está lendo coisas. E aí ele, problema. Como é que ele consegue perceber? Ah, não, na escola, passei. A famosa aprovação automática da época, me passou, terminei, consigo trabalhar. Não trabalho com nada de escrita, nada... eu trabalho no operacional, então manda eu fazer isso aqui. Talvez eu não vá perceber. Com certeza essa pessoa vai ter um declínio intelectual muito cedo. O cérebro dessa pessoa com certeza vai começar a entrar em declínio muito cedo. Porque mesmo? Também existe a manutenção do cérebro, né? Porque a gente vem numa crescente, desenvolvendo, fazendo plasticidade, desenvolvendo neurônios. Só que com a fase ficando mais idoso, né? O cérebro começa a entrar num declínio natural. E aí a gente precisa estar fomentando, estimulando esse cérebro para ele não entrar em declínio mais rápido do que a gente... O que pode acontecer com 65, 70 anos pode começar... Vai acontecer com 40. Vai entrar em declínio 40, 45 anos, o cérebro já vai começar a entrar em declínio. E esse declínio já vou falar de assuntos mais simples, não vou entrar em nada muito complexo, meu vocabulário começa a ficar cada vez mais... simples. Sim, né? Até mesmo acionar o lexo fica difícil. Pega para mim como é que é o nome mesmo? Esse aqui de botar água. Caneca. Peguei um garfo. Pega um garfo para mim. E não era garfo não, era colher. Aí a busca por conteúdo midiático, filme, vai ver um filme talvez que não vai focar tanto nas conversas, vai focar mais nas ações. Vai entender muito bem o que quis dizer, o sentido. Vai começar a ter desinteresse por isso. Porque quando a gente não entende da coisa, não vai ter vontade desinteresse. Vem uma pessoa aqui falando chinês, eu vou ficar olhando como não sei o idioma, vou ficar olhando 5 minutos. No 10º minuto, minha cabeça já está pensando outra coisa. Sim. Porque eu não estou entendendo. 10 minutos ainda tá muito, hein? Oxi. Porque a minha cabeça está acostumada a pensar. Mas então eu consigo 5 minutos sem entender. 10 minutos. Mas no 10º minuto já estou pensando o que eu vou fazer para cozinhar amanhã. Não estou mais prestando atenção em nada. Porque a gente não absorve, não entende. Então, para que eu vou dedicar a minha atenção? Aí, falando em atenção, me traz uma questão. Como é que eu vou diferenciar se eu, adulto, já não tenho nenhum professor que está me acompanhando, vou identificar se eu tenho dislexia ou falta de atenção? Eu me perco muito rapidamente do que eu estou lendo, eu me distraio muito rápido. Será que é dislexia ou TDAH? Será que é dislexia ou eu é que sou meio devagar para entender as coisas mesmo? Aí é bem específico, porque os sintomas são bem semelhantes e aí vai entrar a necessidade de uma equipe multidisciplinar, ou um fono, ou um psicopedagogo, ou um profissional para poder verificar, um profissional que lide com linguagem para poder verificar. Esse diagnóstico de dislexia vem pelo neuropedagogo, ou o neuropsicólogo, ou o neuropedagogo, né, que também tem a neuropedagogia, né? O psicopedagogo, no seu caso, você é uma psicopedagoga que pode fazer esse diagnóstico.
Sim, a gente faz os testes, né? Tudo tem teste. Isso. Existem testes padronizados que são de aplicação neuropsicológica, que são de aplicação da psicopedagogia, que são de aplicação da fonoaudiologia. E aí vai fazer uma aplicação desse teste, só que quem vai dar o diagnóstico vai ser um médico. Ok. O médico vai colocar lá, F81. O que é o F81? Dentro do CID-10, que é o Manual de Doenças e Transtornos. É o transtorno específico da habilidade escolar. Uhum. Ele é específico da habilidade escolar. E quais são as habilidades escolares? Ler, entender, escrever. Tá aí. Qual é a sigla? F81. F81. E tem o F81.1, .2, porque aí vai dividindo, né? Predominantemente na leitura e na semântica, nas habilidades mistas, porque pode ser nas habilidades matemáticas também. Também está dentro do F81, que a gente chama de descalculia, né? Sim. Que quando o meu TCC, né, o meu artigo sobre psicopedagogia foi exatamente sobre descalculia. Então, nesse artigo, nessa pesquisa, a gente verificou que a descalculia é um sintoma de transtorno da aprendizagem. Assim como a dislexia também é um sintoma. Então, o F aí é dentro do transtorno de aprendizagem. Tá aí. Viu lá, F81 já sabe o que é, né? Agora, me fala pelo menos 3 mitos da dislexia que falam, isso é dislexia, e não é. Você pode enumerar para mim 3, porque o nosso tempo já está se acabando, você acredita? Passa muito rápido. Bom, eu acho que é a questão da atenção, né? Porque a atenção pode ser muitas coisas. Então, ele leu com falta de atenção a dislexia. Não sabemos. Pode ser alguma outra questão. Não necessariamente a dislexia, precisa investigar. Uma outra coisa, um mito dentro da dislexia, quem tem dislexia não tem descalculia. Mito. Porque se você tem dislexia, você tem descalculia. Você vai ter um déficit dentro do pensamento lógico-matemático algum. Se você tiver um déficit para poder organizar começo, meio e fim, isso é um pensamento lógico-matemático. Isso é um déficit de descalculia. E na questão da descalculia, a criança ou adolescente, se tiver um problema matemático, ele vai ter dificuldade de compreender aquele problema e de transformar aquilo numa conta. Tem graus. Também leve, moderado. Isso, tem. Uma pessoa de moderada grave é uma pessoa que tem dificuldade de fazer cálculo simples. Ela consegue fazer tudo na vida, escreve muito bem, uma grande autora, uma pessoa muito articulada, mas é incapaz de responder quanto é 17 menos 3. Já era, travou ali. Preciso dar o dedo, preciso usar calculadora. Então, isso não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com um déficit que a pessoa tem. Isso não significa que a pessoa é burra. Na verdade, você tem que descartar isso. Por que é multidisciplinar? Porque primeiro você vai fazer um teste neuropsicológico para o psicólogo poder verificar se a pessoa não tem deficiência intelectual. Por quê? Se tiver deficiência intelectual, não é dislexia nem descalculia. É o DI. Para ser transtorno da habilidade escolar, tem que ser só na habilidade escolar. Não pode ser em outras áreas. Então tá aí, ó. Esse é um mito. É um mito. É um mito. Então já batemos aí os 3. Bom, hoje no nosso Psicologia e Propósito, a gente tratou junto com a Carla, que é psicopedagoga, sobre a dislexia, um transtorno da aprendizagem, um dos sintomas do transtorno de aprendizagem que impede a criança, adolescente e adultos a entenderem linguagens, fala, textos e até para se comunicar, se expressar. É uma dificuldade não porque a pessoa é lenta, é lerda, é burra, nada disso. É um transtorno congênito, a criança já nasce desta maneira e cabe à família, com o exemplo que a Carla trouxe para a gente de leitura, textos, conversas em família, discutir um assunto, desenvolver a habilidade de imaginação e de expressão através de palavras
pode contribuir para que a criança e adolescente se desenvolva, para que na fase adulta ela consiga lidar com a dificuldade. A dislexia não tem cura porque não é doença, mas é um transtorno que precisa ser tratado, acompanhado. E existem vários profissionais, como a Carla mencionou, psicopedagogo, neuropsicólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, podem contribuir muito para o desenvolvimento do portador desse transtorno. Hoje aqui no Psicologia e Propósito, a gente recebeu Carla Jesus. Carla, qual é o Instagram para quem quiser acompanhar você, tirar dúvidas e até... Vai que, olha, eu estou na dúvida, eu quero investigar. Como faz para te localizar? Então, o Instagram é @nafepterapia, NAFEP terapia. E aí é só clicar lá, seguir o consultório e a gente coloca lá umas diquinhas. Show de bola. Quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem por lá também. Pode mandar por lá. Carla, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Gostei muito da nossa conversa, foi super tranquila e muito instrutiva. Eu fiquei um pouquinho nervosinha só. Que isso, mas falou tão bem. Pode garantir que a gente vai querer você de volta aqui para falar de várias outras situações e questões dentro da neuropsicologia ou da psicopedagogia, que também ela é neuropedagoga. Fiz neuropsicologia, neuropsicologia, isso. Tem um neuropedagogo e tem um neuropsicólogo. Isso. A Carla é neuropsicóloga. Isso. E aí, gente, tem vários assuntos que a gente pode tratar ainda. Não se esqueça que você pode mandar para a gente o seu dilema, sua pergunta, sua dúvida, através das nossas redes aí que estão aparecendo. Olha, eu quero muito dizer que falar sobre dislexia pode ser esclarecedor para muita gente. Pessoas que se achavam incapazes de conseguir alguma coisa, de aprender, se achavam à direita, se achavam, olha, eu estou à margem, eu não sirvo para isso. Às vezes, um diagnóstico pode trazer tranquilidade para você se entender e conseguir a resposta das coisas. Nada é impossível. Tudo tem uma forma. A gente aprende isso, Deus está sempre à frente das coisas para nos orientar e nos guiar diante desses dilemas. E a gente pode superar. Com profissionais, com ajuda, com fé, a gente supera. Olha, eu quero agradecer muito a sua companhia hoje. Obrigado pela sua audiência. Carla, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E você de casa, fique na nossa programação. A gente tem outros encontros de segunda a sexta, Psicologia e Propósito está no ar. Mas sempre assim, com um tema diferente, uma abordagem, algo que vai enriquecer e instruir a gente. Esse foi mais um Psicologia e Propósito.